Dali, meu povo, sejam bem-vindos para mais um vídeo neste frustradíssimo e irritado canal Léo Brasil aqui. Cara, eu pensei muito se eu ia fazer esse vídeo, viu? Sendo muito sincero, porque poucas vezes na minha vida, galera, eu tive tanta raiva e tanto ódio depois de um jogo quanto neste jogo do Atlético contra o Grêmio, sabe? Pouquíssimas vezes mesmo eu tive uma frustração tão grande a ponto de desanimar, a ponto de ficar chateado, a ponto de ficar irritado, como eu fiquei nesse jogo, cara. O Atlético conseguiu, nesse jogo contra o Grêmio, me deixar extremamente chateado. E eu vou explicar por quê, tá? Muita coisa que aconteceu nesse jogo aconteceu de forma assim inacreditável e não vou na onda da galera, né, de alguns aí que a culpa é do Cuca, a culpa é do Júnior Santos, a culpa é desse, a culpa é daquele. Todo mundo tem culpa no cartório. Todo mundo tá junto nos erros e acertos. Só que eu particularmente, né, tenho meus critérios para definir hierarquia de responsabilidade, né, por dizer assim. Então vamos começar, né? Ainda mantenho o Cuca, por mais que a galera esteja detonando. Ah, tem 8 meses, o cara já tem 8 meses aí no Galo e não conseguiu dar um padrão de jogo pro time. Ah, isso, aquilo. Gente, me desculpa mesmo. Mas eu queria saber qual o treinador que consegue dar padrão de jogo sem peças. Eu não consigo, tá? Não tô falando que o Cuca não tem sua responsabilidade. O time tinha sim que estar jogando melhor, mesmo com a falta de peças. Eu até acho que joga em alguns momentos melhor. E aí é mérito do treinador sim, que consegue dar disciplina tática pro time. Mas, cara, o Cuca pra mim fica em último lugar, velho. Porque assim, se eu deixar aqui uma. Eu dei até esse exemplo na live, na transmissão. Se eu deixar uma faxineira limpando a minha casa 12 meses com o espanador, ela só vai conseguir espanar. Ela não vai conseguir pegar a sujeira que uma vassoura conseguiria, que um aspirador conseguiria, que um pano com um rodo conseguiria, sabe? Que lavar a casa seria diferente. Entendeu? Não adianta eu cobrar dela, por que minha casa não tá toda lavadinha? Ué, mas o senhor não me deu água, o senhor não me deu sabão, o senhor não me deu um rodo e nem um pano para poder passar, como é que a casa vai estar limpa? O senhor me deu um espanador, que eu posso fazer espanar. Para mim o Cuca é isso, entendeu? Ou então numa obra, eu peço para a pessoa subir um prédio e não compro tijolo. Ah, mas tá aí a argamassa, tá aí tudo, sobe com o que tem. Não vai dar. Não dá. Então, assim, me desculpa aí a galera que gosta de crucificar treinador, eu não vou cair nessa de novo. Porque se acontecer, quero outro treinador, muita gente já tá pedindo a cabeça do treinador. Se o treinador sair, a gente vai vir outro treinador e nós vamos pedir a cabeça dele de novo, sabe por quê? Porque os mesmos erros que vem acontecendo há 4 anos estão acontecendo agora de novo. O futebol está sendo largado para segundo lugar. A preferência do Atlético hoje é ter uma folha salarial que eles consigam pagar a ter um futebol decente. E mesmo assim eles cometem erros gigantescos contratando jogador de 1 milhão, 1,5 milhão que não rende. E aí a gente vai perdendo os bons jogadores. Perdemos o Rubens, agora perdemos o Igor Rabelo, que o Igor Rabelo era salvação, não era. Não era salvação. Mas pelo menos a gente ia ter opção. Agora não tem opção. É Ivan Roman e Vitor Hugo no próximo jogo contra o São Paulo. Se a gente der sorte, o Lianco joga. Se a gente der sorte, se ele estiver bem, o que eu duvido, o que eu não acredito. Né? Então, assim, tá muito difícil da gente querer jogar responsabilidade. Eu não tenho coragem de jogar responsabilidade pro Cuca assim. Igual muita gente faz. O time tinha que ter padrão. Até acho que poderia estar melhor? Poderia. Cuca poderia ter feito alguma coisa diferente? Talvez. Eu não tô lá no dia a dia e não consigo cravar isso. E seria muita levianidade e hipocrisia minha falar que teria que ser diferente. Eu não sei. Porque eu não sei o que eles falam pro Cuca lá dentro, não sei o que falam pros jogadores lá dentro. A gente não tem acesso.
Não sei como são os treinamentos. Muita gente fala, esse time tá muito mal treinado. Eu não sei. Porque uma coisa é você fazer bons treinamentos, e assim, nas poucas imagens que eu vi, eu achei os treinamentos bem legais e interessantes. Outra coisa é você conseguir aplicar o treinamento na prática, no jogo. Sabe, eu que já mexi com teatro, sei que no teatro, por exemplo, você faz o ensaio de um jeito, na hora lá da apresentação, sempre, né? Geralmente não, sempre sai outra coisa. Pode ser melhor, pode ser pior, mas sempre sai outra coisa diferente dos ensaios. A energia é diferente. Então, eu repito, Cuca tem a responsabilidade dele? Tem. Tem que fazer esse time jogar mais? Sim. Mas me desculpa, o Cuca tá na borda da pirâmide lá embaixo. Porque antes de eu querer crucificar o Cuca, eu tenho que falar dos jogadores do Atlético. Num jogo onde a gente teve 4 expulsões, Júnior Alonso e Coelho pelo lado do Galo, aliás, o Coelho de uma forma, né, bizonha. E aí, mas o Cuca colocou ele de lateral, mas não tem lateral, né? A gente não tem, é melhor economizar, né? Vamos economizar aí no dinheiro, que com certeza o Galo ganha muito mais se você economizar num lateral aí barato para ficar na reserva, para nesses casos que o Natanael não tá funcionando poder colocar, é muito melhor economizar, não é? Pois é. Do lado do Grêmio a gente teve Carlos Vinícius e o Dodge, só para deixar a informação. E o Galo teve um a mais durante boa parte do jogo. E mesmo assim, conseguiu tomar ataque, né? E eu quero falar de jogador a jogador. Que na segunda ponta da hierarquia de responsabilidades, muita gente não gosta de colocar, eu coloco, estão os jogadores. Porque o que alguns jogadores estão fazendo com a camisa do Atlético é inconcebível, é inacreditável e inadmissível. Aí vocês vão pensar e vai falar do Júnior Santos. Não, não vou falar só do Júnior Santos, vou falar de todo mundo. Vou começar com talvez aí um dos que seja o menos responsável, porque eu acho que ele não teve culpa nenhuma nos gols e nem sempre os goleiros conseguem fazer milagre. Aliás, ele fez uma grande defesa de novo, que é o Everson. O Everson fez uma grande defesa novamente, mas mesmo assim não foi suficiente. Que a defesa do Atlético deixa o Everson vendido. E não é todo dia que o milagre acontece, né? Então o Everson eu vou isentar disso aí. Aliás, é um cara que vem respondendo e correspondendo muito às expectativas do torcedor atleticano, no meu ponto de vista. Natanael. Pô, Natanael, eu cheguei a falar que você foi a melhor contratação do Galo. Que decepção. Natanael tá numa queda vertiginosa. E não é do Mineiro não, tá? Porque tem gente que fala, terminou o Campeonato Mineiro, é pecado. Não, isso aí tá acontecendo da metade do primeiro turno pra cá. O Natanael tá irreconhecível. Começou o ano assim, de forma formidável. Eu tava com muita esperança, muita alegria de ver o Natanael no time. Hoje tá decepcionando demais. Muito abaixo. Ivan Roman fez uma boa partida, é um dos poucos que se salvam nesse jogo, tá? Aliás, ô Cuca, eu tô entendendo por que o repórter chileno ficou te enchendo o saco nas entrevistas pra você colocar o menino. Bom jogador. Bom jogador. Eu pensaria até de testar ele no outro lado para ver se funciona, porque aí o seu Júnior Alonso que se cuide. Mas Ivan Roman, bom jogador, fez boa partida, grandes desarmes, recuperação impressionante, salvou o Júnior Alonso, em alguns momentos. Lance de velocidade de explosão de corrida, ele conseguiu passar à frente do Alonso e do atacante, conseguiu recuperar a bola. Então, assim, Ivan Roman, grande partida, para mim tá isento. Aí a gente vai falar do Júnior Alonso. Júnior Alonso. Eu sou um dos poucos caras, Alonso, que te defendeu muito aqui, sabe? Eu acho que você não é péssimo, não. Não é excepcional hoje, igual foi em 2021, mas não é péssimo. Só que as últimas partidas suas estão tão ruins, mas tão fracas de desempenho. E assim, não tá péssimo, mas também não tá bom, sabe? Eu não tô reconhecendo o Alonso de outrora. E eu entendo por que o Cuca pede tanto um lateral, um zagueiro pra esquerda. Realmente tá muito cômodo. Seu reserva é o Vitor Hugo, que a gente não tem expectativa nenhuma de render no Atlético. Então tá muito tranquilo. Muito passivo pro Alonso manter a posição. Não tem briga por posição.
Daqui a pouco eu vou falar das reservas. Guilherme Arana voltou, começou mal. Temos que ter paciência ainda. É o quarto jogo que ele joga na volta, se eu não me engano, é o quarto jogo. O Arana defensivamente tá mal. Ofensivamente tá muito bem. Saída de bola, passe, cruzamentos ele tenta, mas não tem quem cabeceia, né? Quem complementa a jogada, mas pelo menos ele tenta. Mas ainda tá longe do ideal. O Arana ali, eu vou dar uma colher de chá, por mais que muita gente esteja detonando, eu acho que o Arana precisa ainda de tempo para se reencontrar e ele vai. Confio no Arana. Alan Franco, talvez aí um jogador, aliás, talvez não, com certeza o jogador mais consistente do time. Talvez um dos melhores da partida também. Porque o que o Franco tentou dar suporte para essa defesa não tá no gibi. Mas como diz o Mandorinha, só não faz verão, né? Então Alan Franco eu vou isentar, bem como o Alexander. Para mim entrou e fez uma grande partida. Tá? Tentou, criou, tentou ajudar na defesa também. Ainda não tá no ideal, ainda cometeu algumas falhas, mas ok. O Alexander chegou agora, tem crédito, dá para passar. Gustavo Scarpa fez um golaço, mas eu ainda sinto o Scarpinha um pouco perdido em campo. De aonde ele tem que estar para preencher? Será que ele vai ajudar o ataque? Será que ele vai ajudar a defesa? Esse negócio de polivalência dentro do jogo, do atacante ter que ajudar a marcar toda vez, e aí volta lá no goleiro para poder buscar a bola. Gente, eu vou falar para vocês, viu? Eu gosto do futebol do Scarpa, tem os momentos ruins dele, mas sendo muito sincero, o Scarpa eu tô com dó dele, tá meio perdido em campo e acho que é por conta do que tá acontecendo. Reinier, ele fez um bom jogo da última vez. Hoje também eu achei até que ele fez um bom jogo. Claro, eu tô levando em consideração o fato dele não ter treinado muito ainda e tá jogando o seu primeiro jogo como titular. Primeiro jogo de verdade, que no outro jogo ele jogou 8 minutos, vai. Então o Reinier aí, ok, colher de chá, passa, acho que vai dar retorno. Tô esperançoso com esse menino. Hulk, meu super-herói. Você talvez seja o cara que eu mais respeito no Atlético em muito tempo, sabe? Coloco no patamar de outros grandes ídolos que eu mesmo vi, pegando da minha geração, né? Já te coloquei, sempre te coloco acima do Ronaldinho Gaúcho pro Galo, não para a história do futebol, mas pro Galo, acima de Ronaldinho Gaúcho, acima do, do Tardelli, né? Marques que eu vi jogar, Guilherme, enfim, a gente pode citar um monte de jogador, mas Hulk tá mal, tá muito mal. E assim, eu não vou nem falar que é culpa do Hulk, não, porque o caso do Hulk eu sempre especifico aqui e sempre falo que pra mim o Hulk tinha que ser carregado pelo Galo agora, porque já passou a época do Hulk carregar o Galo. Eu esperar o Hulk ter explosão hoje que ele tinha há 4 anos atrás é sacanagem. É sacanagem. Sabe? Mas o Hulk ainda tem qualidade. Se você colocar o Hulk lá na frente do gol, tem certeza que vai fazer. Então, pode ser que eu esteja passando um pano pro Hulk? Pode ser. Eu sou fã dele, mas não tá bem, Hulk. Não tá bem, tem falta. Coelho sempre foi um dos grandes pilares também desse time nesse ano. E assim, nas últimas partidas o Coelho tá um pouco perdido. Exagerando um pouco, talvez querendo mostrar mais. É ainda para mim o jogador mais consistente, um dos mais consistentes no ataque, criador, raçudo. Um argentino raçudo mesmo. O último argentino que eu vi raçudo, se eu não me engano, foi o Lucas Prato. Quer dizer, o Coelho não é goleador igual o Prato, mas segue a linha do argentino raçudo, né? Que a gente já teve argentino aqui morto, argentino sem raça, sem vida, né, Fausto? E aí, Coelho é um cara diferenciado. Até aí vocês vão ver que dentro do elenco principal que jogou como titular, a maioria ainda ok. Jogadores ali nível 6, 7, o Hulk um pouquinho acima, mas não tá bem. O Coelho
um pouquinho acima da média também, mas hoje, se o Hulk e o Coelho não jogam, acabou o time. Quer dizer, é isso. Agora nós vamos pegar os reservas. Biel. Já tem gente criticando o Biel, xingando o Biel, e o Biel nem teve a oportunidade de se mostrar ainda. Já tem gente reclamando do futebol do Biel, sendo que toda vez que eu vejo o Biel entrar, comete as falhas, ainda comete, tá sem ritmo de jogo, tá devendo ainda, mas pô, os caras já começou a falar do Biel como se estivesse falando do Allan Kardec ano passado. Eu não entendo essa do torcedor, não. Tem hora que pega no pé de um jogador. Torcedor não, alguns caras da mídia. Eu não vejo torcedor criticando tanto o Biel, não. Aliás, muitos querem ver ele como titular. Mas assim, eu não sei o que tem com alguns caras da nossa mídia atleticana aqui que pegam no pé de um cara e execram ele. O Biel é um desses. Tudo bem, não tá fazendo a partida maravilhosa, mas pô, eu acho que ele precisa também ter um voto de confiança um tempo, né? O cara só entrou na fogueira e só entrou em finais de jogo. Júnior. Não, Júnior Santos. Júnior Santos eu vou deixar pro final. Não vou falar agora. Não, vou deixar pro final. Vou falar dos outros primeiro. Que entraram, tá? Vou falar só dos que entraram por enquanto. Rony. Vou deixar o Júnior Santos pra ser a cereja do bolo. Rony. Nó, Rony. Ainda. O Rony é aquilo que a gente conhece do Rony. É muita vontade, muita raça. Uma entrega absurda, mas técnica 0,000001 de habilidade técnica. Não resolve. Eu falei várias vezes, vou deixar aqui de novo nesse vídeo, né? O Rony, se juntasse a técnica do Vargas com a vontade do Rony, era o jogador perfeito. Era o jogador perfeito, era o cara pra... lá no topo. Mas não tem, só tem a vontade do Rony. E a vontade do Rony e a técnica do Vargas somente igual no ano passado e nesse ano, pra mim é a mesma coisa, não resolve. Não resolve. Igor Gomes, hoje não conseguiu atuar muito depois que entrou. Mas normalmente é um cara que eu vou dar uma moral, porque normalmente ele tem entrado e ajudado. Tem entrado e mostrado um bom futebol. Então não vou criticar o Igor Gomes, não. Acho que ele tá tentando fazer o trabalho dele e tá correspondendo. Agora, Júnior Santos. Ai, Júnior Santos. O que eu vou falar de você, Júnior Santos? Eu vi as entrevistas depois. E ele falando que não teve minutagem, mano. Ô, Júnior Santos, aliás, a gente passou essa entrevista aqui nos canais aqui é Galo. Ô, Júnior Santos, deixa eu te contar um negócio, irmão. Pra ter minutagem, você tem que mostrar pelo menos que você consegue fazer o básico. Você não consegue fazer o básico, Júnior Santos. Me desculpa, cara. Eu também fui enganado. Tive muitas expectativas. Apostei com um amigo meu aí que ele falou que se você fizesse 5 gols, ele ia me pagar uma cerveja. Que tristeza, eu não vou ter a cerveja. Ele falou, se o Júnior Santos fizer 5 gols no ano, eu te dou uma cerveja. Não vai rolar. Ele falou que se você fizer 8, eu vou ter uma caixa. Não vai rolar. Não vai rolar. Tô desesperançoso. Te defendi pra caramba no início do ano. Falei que tinha que esperar, te dar moral e tudo mais. Mas me desculpa, não tem condições. Um jogador não conseguir dominar a bola. Um jogador não conseguir correr com a bola. Um jogador não conseguir dar um passe corretamente. Gente, é na escolinha que você... Tô ficando irritado de novo. É na escolinha que você aprende que você domina a bola. E a hora que eu tô falando do momento que ele teve espaço, não tinha ninguém marcando. Domina a bola, levanta a cabeça, vê se tem algum companheiro próximo e dá o passe. Isso eu aprendi na escolinha jogando bola. Creio que você mais do que eu, que você virou profissional. O Júnior Santos não levanta a cabeça para dar um passe. O Júnior Santos não olha para que lado ele está correndo. O Júnior Santos erra domínio de bola. Uma das cenas mais vergonhosas que eu já vi foi o Júnior Santos pisando na bola sozinho no jogo contra o Flamengo lá no Maracanã. Júnior Santos, me desculpa. Você pedir minutagem, falar que você precisa de minutagem para render, é um grandíssimo absurdo.
É a mesma coisa de eu achar que eu preciso ganhar milhões porque eu falo bonito. Ah, mas você tá aqui no. Mas eu tô aqui, eu falo muito mais bonito do que a maioria dos youtubers. Eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar mais tempo. Preciso que a galera me veja, mas não é assim que funciona, irmão. Não é. Se você não fizer um bom trabalho, você não vai ser mais visto. Se você não fizer um bom trabalho, você não vai ter mais oportunidade. É simples assim. Não adianta chegar no microfone e falar que precisa de minutagem. Você precisa voltar para a escolinha e aprender a jogar bola de novo. A contratação mais cara da história do Atlético não consegue levantar a cabeça para dar um passe. A contratação mais cara do Atlético erra domínio de bola sozinho. A contratação mais cara da história do Atlético Mineiro não consegue fazer o recebimento de uma bola e acertar o lado do campo. Dentre muitas outras coisas. E me desculpe, Júnior Santos. Eu tava torcendo por você. Eu tava mesmo te defendendo aqui. Igual um idiota. Tava te defendendo. Mas até a minha paciência tem limite. Não tem condição de. Eu tô sentindo. Eu não pensei. Eu juro. Eu vou ser sincero com vocês. Dá até. Ó, o coração tá até forte. Eu não pensei que eu ia sentir de novo a sensação que eu tinha quando Vargas e Allan Kardec entravam. Eu não achei que aqui eu ia passar por aquilo de novo, tá? Diretoria atleticana. Vocês são os próximos da lista aqui, que eu tô falando dos jogadores, mas daqui a pouco eu chego com vocês. Mas eu realmente não achei que eu fosse ter essa sensação de novo. Sabe que sensação é essa? A sensação do desespero, quando o cara tá ali na borda do campo para entrar, você fala, pronto, lascou. Nós vamos ficar com um a menos. Meu Deus do céu, ele vai entrar. Por favor, não, treinador, não faça isso. E aí eu vou voltar em você, tá, Cuca? Para de escalar o cara. E eu não tô falando para sempre, não, mas ele não tá bem. Ele não tá acertando passe. Ele não tá conseguindo ter explosão para correr. Ele tá pesado. Era o cara da velocidade que foi contratado para ser veloz e driblador. Tá pesado e lento. E eu não sei por que tá acontecendo com o cara. Se ele não tá fazendo direito a dieta, se ele não tá fazendo, se aplicando nos exercícios, eu não sei. Mas, Cuca, para de escalar o Júnior Santos. Para de colocar ele em campo. Ah, Léo, mas não tem ninguém. A diretoria não contrata. Eu sei. Mas aí deixa quem tiver lá. Se estourar, a gente coloca a culpa na diretoria. Mas você ficar colocando o Júnior Santos sabendo que ele não tá acertando nada. E não é de hoje, não. Já tem uns 5, 6, 7 jogos. Ele falar que precisa de oportunidade, ele tá tendo oportunidade todo jogo. E ele não fez 10 minutos bons no Galo até hoje. Então, Cuca, para de escalar o cara. Para de colocar ele em jogo. Coloca o Isaac. Você não pediu pro Isaac ficar? Coloca o Isaac, coloca qualquer um. É desesperador para mim, enquanto torcedor, ver na transmissão que o Júnior Santos está preparado para entrar e substituir alguém em campo. É desesperador. Colocar o Júnior Santos, então, para fazer ala direito é mais do que desesperador. É mais do que desesperador, Cuca. Ele não tá conseguindo fazer a posição dele. É sério, não tá conseguindo fazer a dele, Cuca. E aí, o que a gente teve no banco? Gabriel Delfim e Robert, 2 goleiros. E aí nós temos Vitor Hugo. Ninguém confia no Vitor Hugo, nem o Cuca. Caio também não está sendo preterido de todas as formas. Fausto Vera, não sei se pegou ranço, não sei o que aconteceu, mas o Fausto Vera também não é opção pro Cuca. Porque por mais que ele queira que fique, porque a gente não tem elenco, o Fausto Vera não tem demonstrado qualidade nem para entrar no jogo. Gabriel Menino, outro que é de lua, fez uma partida legal, depois fez 3 ruim. Então não tem como confiar. Outra troca que veio de graça. Bernard, desesperador. A mesma sensação que eu tenho com o Júnior Santos, eu tenho com o Bernard. Felizmente o Bernard não está entrando por enquanto. Preservando pelo menos o Bernard. E o Isaac, que o Cuca pediu para ficar, falou que tinha que ficar e não joga. Não joga. Tá ali só preenchendo o banco, só para ter número. É só para ter número. Tá? E só abrindo um parêntese rápido aqui, né, colocando ali também, a arbitragem do senhor Alex Gomes Stefano, sei lá, horrorosa, horrorosa. O cartão amarelo que o Alonso tomou no primeiro tempo foi ridículo. O Alonso não, desculpa.
Foi o Renier. E o Renier tomou no primeiro tempo, foi ridículo. Renier tomou um tronco, ele sofreu a falta. Foi fora da área. Mesmo se você não quiser, ok. Não quero marcar a falta. Mas dar cartão amarelo por simulação numa falta fora da área? O Renier tomou o tranco fora da área, não foi nem dentro da área. E o juiz deu cartão amarelo para ele por simulação. Então, senhor Alex, só para não deixar passar batido, horrível. Você só não foi pior do que o árbitro do jogo passado. Esse aí foi hors concurso. Esse foi top 0, né? Nem top 1, top 0 de ruindade. Mas o senhor não tá muito atrás, não. Empurra entre o Alonso e o adversário. O cara me mete um vermelho nos dois. Quer dizer, o empurra entre o Alonso e o jogador do Grêmio tem o mesmo peso da cotovelada que o jogador do Atlético tomou na cara. Do pisão que o Coelho meteu no corpo do adversário. Quer dizer, não faz sentido, mano. Que critério é esse? Vocês expulsaram o Alonso porque queria, porque não tem outra explicação. E acho que tudo que eu tinha para falar dos jogadores é... Ah, não, tem mais uma coisinha. Senhores jogadores, agora o recado para vocês. Eu já mandei o recado pro Cuca, agora eu vou mandar um recado pros jogadores do Galo. Parem de escolher camisa para jogar. Não tem condição eu ver uma vontade gigantesca contra o Flamengo e nos jogos seguintes eu ver um time com a vontade diferente, com uma garra diferente. Menos. Não faz sentido na minha cabeça. Sabe, eu não tenho condição de aceitar que é o mesmo time, não parece. Muito se falou até do gramado. O gramado sintético agora é o problema. A bola é muito rápida, não sei o que tá aí, gente. Os caras que estão lá em cima, e agora eu vou falar deles, não têm competência para cuidar de um gramado natural, ok? Eles não querem. Eles querem ali uma casa de show bonitinha para poder colocar o palco. Rápido, para poder fazer um monte de jogo lá, para poder fazer um aluguelzinho, um dinheirinho. É isso que eles querem. Me desculpa, se estivesse jogando na brita, tinha que mostrar mais. Negócio de ficar culpando o gramado sintético também, já estão começando de novo. O Galo começa a perder, a culpa é do gramado sintético. Claro que o Galo também, o Atlético, vão diminuir aí a irrigação, né, na hora do jogo. Vocês estão moendo o time do Atlético, os caras estão escorregando loucamente. Vocês estão achando que vocês estão na piscina, vocês começam a molhar o gramado loucamente o intervalo inteiro, o jogo antes do jogo o tempo todo. Eu não sei que cuidado é esse que vocês querem ter com esse gramado sintético, não, mas tá errado. Tá atrapalhando o futebol. Então vamos diminuir um pouquinho nessa irrigação aí, hein? O que vocês acham? Quando a gente foi fazer a visita lá, toda hora o negocinho levanta, aí desce. Aí você vai para outra parte do estado, você tá lá vendo, desce. Porra, haja água. Daqui uns dias o trem vira uma piscina. Não tá dando certo, os caras estão escorregando, não estão conseguindo manter em pé. Mas, então diminui a irrigação para ver se melhora. Durante o jogo só, durante aquelas 2 horinhas, vai destruir o gramado? Se ele ficar sem essa irrigação toda? Não é possível, mano. Agora vamos falar da diretoria. Que aí eu já vi gente falando, mas acontece essas coisas, ninguém culpa o Cuca, só querem culpar a diretoria. Eu não vou na onda desses caras, não. Vocês são vendidos. Me desculpa. Quem vem com esse papinho é vendido. Tá? Porque o que eu falei no início eu repito. Não tem como você mandar um pedreiro subir a porcaria de uma casa se você não der pra ele pá e colher. Vou nem falar do material de construção, não. Se você não der pro cara uma pá, uma colher de pedreiro, as ferramentas pra ele fazer, não vai conseguir fazer a casa, não. Me desculpa, não tem como. E o que eu isento o Cuca, isento não, né? Que eu reduzo a questão da responsabilidade do Cuca, é justamente a questão de que desde que ele chegou na primeira entrevista, ele falou que precisava de peças. Ele foi campeão mineiro, falou que precisava de peças. Todas as entrevistas, tirando uma, a penúltima e a última, antes da parada,
todas as outras entrevistas, inclusive essa última agora, o Cuca está cobrando que precisa de reforço, que precisa de jogadores. Tá pedindo volante, tá pedindo zagueiro que são mais emergenciais pelo lado esquerdo. Além disso, ele tá pedindo um lateral esquerdo. Além disso, ele tá pedindo um centroavante de referência. Não tem, e os caras não trazem. Os caras me trazem. O Cuca tá pedindo volante. Aí vai lá e contrata o Renier. Aí o Cuca tá pedindo volante, vai lá e contrata o Rony. Aí vai lá e tá pedindo volante, vai lá e contrata o Dudu. Aí o Cuca tá pedindo primeiro volante. Aí vai lá e contrata o Alexander. Pô, mano! E o primeiro volante que o Cuca tá pedindo? Vocês não vão trazer nunca mesmo. Ah, mas tem o Alan Franco que faz o cacete. Parem com esse negócio de polivalente. Parem de usar a polivalência como se fosse uma obrigatoriedade. A polivalência ela tem que ser um recurso. Coloca na cabeça de vocês. A polivalência tem que ser um recurso. A polivalência ela não pode ser uma obrigatoriedade. Você trazer um segundo volante, ele não pode jogar de primeiro volante o tempo todo. É só numa eventualidade. Se você tem ali um segundo volante que consegue fazer a lateral esquerda, como era o caso do Rubens, ele não pode ser a resolução do problema. Ele tem que ser uma resolução de uma necessidade momentânea. Vamos supor que você está sem as substituições mais e você está ganhando o jogo de 2-1 e de repente seu lateral esquerdo é expulso. Você não tem mais substituição. Você pega o Rubens e coloca naquela posição. É assim que funciona a polivalência, que ele vai conseguir suprir essa necessidade. Ou até mesmo o Júnior Alonso, né? Tá ali na necessidade, você pega o Júnior Alonso, coloca ali e coloca alguém para fazer a zaga. Tudo bem também, no jogo, no meio do jogo que eu tô falando. Agora usar isso como recurso do Alan Franco ser sempre o camisa 5, sempre o primeiro volante. E aí você ter, naquela época era sempre o Rubens, o lateral esquerdo, porque não tinha outro. Agora também teve que usar o Coelho de lateral direito, porque não tinha outro. O Coelho foi expulso. Aí quem que foi para lateral direita? Júnior Santos. Ó que beleza. Nós não temos jogadores para as posições necessárias. Um bom elenco para mim, além dos goleiros, ele precisa ter pelo menos 3 laterais de cada lado. 6 zagueiros é o número ideal. Vocês mandaram 4 embora. Agora nós estamos só com 4. Né? Contratou 2, mas aí os outros já tá saindo mais um. A gente tinha 6 zagueiros, pelo menos a continha do chá, apesar de um deles não ser nem confiável de usar. Aí vocês me mandam o Rômulo e o Igor Gomes e o Igor Rabelo fora. Joga os caras no lixo. Aí o que acontece na sequência? Um zagueiro titular é expulso e o outro zagueiro sofre uma lesão. E agora? Era para ter pelo menos o titular e o reserva à disposição aí, no caso dos 2 titulares principais não estarem, né? Era para ter pelo menos mais 2 aí, o reserva imediato e o outro reserva para entrar. Não tem. Vocês fizeram a gentileza de vender os caras, de emprestar o Rômulo e vender o Rabelo. E não trouxeram aí, tá trazendo um tal de Juan, que tá vindo na mesma condição do Vitor Hugo, sem jogo. Obviamente não dá pra falar que é a mesma história, mas vocês estão trazendo um cara que vai demandar tempo. É uma aposta. Mais uma aposta. Vocês estão tirando um cara que a gente sabe que consegue render com a camisa do Atlético, que é o Igor Rabelo. Pro bem ou pro mal, ele consegue render. E vocês estão trazendo um cara que é uma aposta. Aí a gente vai para a volância. O ideal é você ter pelo menos 2 primeiros de volantes de ofício, 3 num time perfeito, num time ideal. Mas no mínimo 2. Que esse terceiro seria aí, no caso, um moleque da base, que a gente não tem base. Seria esse moleque da base. Segundo volante, teve um momento que a gente teve 6 no Atlético. 6 segundo volantes que aí estavam atuando em posições diferentes. Agora nós temos o Alan Franco, que está jogando de primeiro volante, mas é segundo. Nós temos o Alexander, que é segundo volante, e às vezes está atuando como primeiro também. Nós temos o Gabriel Menino, que está muito mal. E nós temos o Fausto Vera, que ficou porque não arrumou nada para ele, porque senão teria saído também. Porque a folha salarial para você está sendo mais importante baixar a folha do que manter a qualidade técnica do time. E se tem que vender, pelo menos que trouxesse alguém antes. Trouxesse alguém de antemão. Sabendo já que o cara pode ser vendido, que já tá, você já tem que estar olhando alguém para substituir no dia seguinte. O cara saiu, já chegou o outro. Isso não acontece. A gestão futebolística do Galo é nula.
O fato do Cuca falar, se vocês quiserem falar da saída do Rabelo, conversa com o Vitor, significa que o Cuca já não tem mais argumentos, significa que ele já não quer mais falar sobre isso. Significa que a vontade dele não foi feita. Significa que eles simplesmente passaram por cima da decisão técnica do futebol em prol de reduzir folha salarial. Agora eu pergunto, como é que uma gestão que está querendo reduzir folha salarial, mandando jogador embora, me contrata Dudu por mais de R$ 1 milhão, me contrata Bernard por quase R$ 1 milhão, 800 ou 900 mil por aí, me contrata Júnior Santos a 1,3 milhão por mês. Gente, nós estamos pagando para um jogador pior do que o Vargas 1,3 milhão por mês. Eu reclamava quando pagava pro Vargas os 600 mil que ele recebeu ali no final da carreira dele aqui no Galo. 500, 600, que ele baixou o salário. Acho que podia ser até menos, eu não lembro se era 300, eu sei que ele baixou muito o salário para poder manter o trabalho, o emprego dele. Aquilo ali eu já reclamava, imagina o Júnior Santos, com 1.300.000 por mês. Diretoria. Ah não, deixa eu continuar. Para vocês saberem também, além dos 3 segundos volantes que são ideais, né, que aí você teria 6 volantes ali para o meio campo, a gente precisa de jogador de ponta, pelo menos 2 de cada lado. A gente precisa de jogadores que jogam mais centralizados, pelo menos 1 ou 2. E aí você pode contar da base, enfim, ou contratação, tanto faz. Outras posições a gente até tem, mas tá faltando mais uma ali na frente também, que é centroavante. A gente não tem centroavante. Ah, mas o futebol mudou, a gente não joga mais com centroavante. Mas é engraçado, o que tá faltando no Galo é centroavante. Alguém para pegar a bola e mandar pro gol. Nós temos meio armador, que pro bem ou pro mal ainda tem, ok. Né, o Scarpa seria ali também. Gorgomes. O bem ou pro mal a gente ainda tem alguns ali que conseguem fazer aquela meiuca ofensiva. Atacante não temos. O Hulk faz ali o segundo atacante, o Reinier consegue fazer o segundo atacante. Chegou agora, tô torcendo para ser esse camisa 10 aí que o Galo tanto tá precisando desse armador. Há muito tempo, desde 2021 eu tô pedindo, desde 2022 eu tô pedindo esse armador. E agora a gente tá precisando de um centroavante, porque não tem. Ninguém. O Davidson era o último, eu já reclamava do Davidson. Eu achava muita perna para pouco futebol. Aí vocês desfazem do Davidson e não traz ninguém, mano. Não é possível que nem time de segunda divisão tenha um centroavante para poder ser reserva e entrar quando precisar. Porque o que eu tô cobrando não é nem um time titular, não. Porque time titular eu já tô desistindo. Sabe? A gente precisa de um titular volante, um titular lateral não, zagueiro esquerdo. Agora, para reserva, a gente precisa de todo mundo. Todos os outros que eu falei precisam para reserva. Isso é uma premissa básica do futebol. Não adianta você querer copiar a Europa, onde você tem metade dos jogos que você tem no Brasil. Lá eles podem ter o elenco reduzido, porque você tem uma semana inteira de treinamento e recuperação. Aqui não tem. Aqui vocês têm que entender que vocês têm que ter elenco para poder rodar. Com 70, 80 jogos no ano. E aí começa a bater o desespero. Porque se vocês não sabem, senhores diretores da SAF, no ano passado o trabalho pífio que vocês fizeram, que vocês estão se agarrando a vice-campeonato de Copas, esse ano vai se repetir, só que com uma diferença. Nós vamos rebaixar. Que isso, Léo? Tá muito cedo, tá lá no meio da tabela, mas no ano passado a gente tinha 28 pontos nesse momento, 4 a mais, com os mesmos 2 jogos a menos. Com o Milito, com um time que todo mundo tá falando que é mais fraco do que o do ano passado. Agora não é o caso. Agora não é o caso. Agora nós somos pior. Se o Galo repetir nesse segundo semestre, agora tá tendo lesão, tá tendo um monte de coisa. Se o Galo repetir nesse segundo semestre, o que fez no segundo semestre do ano passado, com toda certeza nós vamos ser rebaixados. Porque nós já temos 4 pontos a menos. Nós passamos na tábua da beirada. Nós passamos com a pontuação igual ao que caiu. Igual a quem caiu. Ou 1 ponto a mais. Agora nós estamos com 4 pontos a menos. Se a gente repetir o que a gente fez no ano passado, a gente rebaixa. Ou seja, a gente sai da Copa Sul-Americana, a gente sai da Copa do Brasil e ainda é rebaixado. Porque a sequência de 2022 para cá é só uma piora futebolística grotesca, colossal, cabal.
É só você pegar tudo que o Galo conquistou em 2022, que ainda não era SAF, era Sérgio Coelho. Em 2023, que ainda não era SAF, era Sérgio Coelho. Ah, mas eles estavam lá, caguei. O presidente era o Sérgio Coelho. No final de 2003 virou SAF, em 24 foi deplorável o campeonato. Final de 23 e 24, deplorável. E em 2025 está sendo pior ainda. E o que premia o bom futebol no Campeonato Brasileiro é elenco. Na Copa você pode dar sorte. Na Copa você pode ter um dia melhor que o adversário pode estar num dia ruim. Você pode fazer 7 jogos e os 7 adversários estarem num dia ruim. Isso pode acontecer em Copa. Em Brasileiro isso não acontece. O que ganha Campeonato Brasileiro, ou pelo menos te dá a vaga na Libertadores, é você ter um elenco bom. E o Galo não tem um elenco minimamente jogável. Minimamente jogável. Ah, o nosso elenco é muito bom, a galera fala. Eles estão falando ali o proforma, que eles têm que falar. Agora, como é que eu vou acreditar que o elenco número 11 do Campeonato Brasileiro, que é o do Atlético Mineiro, até agora, tá? Porque o Galo ainda tem time que vai jogar na segunda-feira, que é o dia que esse vídeo tá saindo. Imagina, eu até peço desculpa pelo vídeo longo, mas eu vou falar tudo. Imagina se o elenco do Atlético, 11º colocado, é bom. Sabe quem tá acima do Atlético neste momento que eu tô falando agora? Ah, mas o Galo tem 2 jogos a menos. O Galo não vai ganhar os 2 jogos a menos se continuar assim, tá? Eu tô dando graças a Deus, porque a gente ia entregar os primeiros 3 pontos do Sport e a gente ia ressuscitar o Fortaleza, que é isso que o Galo tem feito. Mas vamos lá. Acima do Galo tem o Ceará, 10º colocado. É um elenco melhor que o do Atlético? Mas tá lá em cima. O Bragantino tá em 9º lugar. É um elenco melhor do que o Atlético? O Fluminense tá em 8º lugar. Será que o elenco do Fluminense é tão melhor que o do Atlético assim? No 7º lugar nós temos o Mirassol. Sim, o todo-poderoso Mirassol. Candidato ao rebaixamento no início do ano. Tá aí em 7º lugar, brigando pra vaga na Libertadores. Quase garantindo vaga, pelo menos na Sul-Americana, mas já tá brigando pela Libertadores. O Mirassol é melhor do que o Atlético? E ali, nos primeiros ali, nós temos São Paulo, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Você vai me falar que todos esses times aí têm um elenco extremamente superior ao do Galo. Inclusive o Cruzeiro. Inclusive o Bahia. Tá. Com todo respeito aos times, tá? Mas eu tenho que ser sincero aqui. E por que esse elenco não dá retorno? É o Cuca mesmo o problema? Só o Cuca? O desequilíbrio do elenco quer dizer que se trocar o Cuca e vier um outro treinador, top de linha ali, primeira prateleira do futebol mundial, Guardiola assumiu o Galo hoje. Com esse elenco, vocês acham mesmo que o Guardiola vai conseguir fazer o Galo jogar diferente disso que tá acontecendo agora? Oh, aí não, né? Aí é reduzir demais o futebol. Aí não compensa nem fazer o trabalho. Porque se o futebol é uma coisa tão pequena e tão assim, ínfima, que um treinador simplesmente é o grande problema num elenco desse tamanho, e aí que eu tô falando tamanho de nome, né? Porque tamanho de qualificação tá ruim, mas tamanho de nome, porra, então nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados mesmo. Então, galera, essa pra mim é a hierarquia das responsabilidades desse jogo, da temporada, da vida do Atlético nos últimos anos. Porque eu não tenho coragem de culpar o Cuca, assim como eu não tive coragem de culpar o Milito e defender ele pra caramba. Muita gente detonou o Milito. Assim como eu não tive coragem de culpar o Filipão, e muita gente detonou o Filipão também, mas assim, o Filipão cometeu seus erros extra-campo que justificaram a saída, mas o Filipão também não teve o retorno dele. Assim como eu não culpo mais o Cudê, que naquela época eu fui enganado como muitos torcedores. Também achei que o Cudê estava exagerando, que ele estava viajando e não. Hoje eu... Desculpa, viu, Cudê? Desculpa. Eu fui Juninho. Fui moleque. Fui moleque. Desculpa mesmo, Cudê. Fui moleque. Tá? Turco, coitado, teve 3 meses. Sem mexer no elenco, sem mexer no trabalho, foi mandado embora. E aí você pode ir pegando aí o Cuca nas outras passagens, enfim, você vai escolhendo aí quem que você quer, porque eu não tenho coragem de culpar nenhum treinador nesse momento, enquanto o Atlético não entregar o que os caras pedem para poder trabalhar. Quando o cara tiver a ferramenta correta, se tiver aqui uma limpadeira, limpando a minha casa, eu entreguei tudo bonitinho, produto de alta qualidade, de primeira linha, vassoura, pá, rodo,
pano de absorção, limpador automático, eu entreguei tudo na mão dela. E ela ainda assim deixou minha casa suja, aí eu vou ter coragem de culpar o profissional. Agora, sem ter as ferramentas, eu não tenho coragem de culpar o Cuca, assim como eu não teria coragem de culpar qualquer pessoa que trabalhasse comigo ou até eu mesmo. Que a gente faz um esforço danado com as ferramentas ruins que tem para tentar trazer para você. Se não tiver a ferramenta, eu não consigo fazer nada. Se eu não tiver aqui um computador, uma câmera para poder fazer o meu trabalho, eu não vou conseguir trazer nada para vocês. Nada, nada, nada. Então eu não culpo o Cuca. Não tiro a responsabilidade dele, de todos os erros que ele tem cometido, mas de todos os erros, os dele para mim são os menos cruciais para as partidas. Porque não tem como o Cuca ensinar um cara a chutar. Não tem como, o Cuca pode treinar isso, e ele treina. Das imagens que eu vejo, ele treina. Mas lá dentro de campo, o Cuca não pode ensinar o cara a levantar a cabeça para dar um passe. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de futebol profissional. O Cuca não pode ensinar o cara a dominar uma bola. O Cuca não pode ensinar o cara a acertar a reta do gol. O Cuca não pode ensinar o cara que não adianta você pegar a bola e desgraçar, correr reto para frente. Se você não fizer o passe ou não chutar, você simplesmente pegou a bola e correu até ela sair. Isso são coisas que o Cuca não pode ensinar, gente. Isso é coisa que você aprende na escolinha. Quando chega para jogar no futebol profissional, ele já tem que estar sabendo isso. Se eu vou para um emprego, para uma vaga de emprego hoje, dificilmente eu consigo a vaga de emprego se eu já não tiver minimamente um conhecimento sobre aquilo. Se eu não tiver pelo menos o básico da coisa. E quando eu falo minimamente conhecimento, não é nem experiência de fazer, não. É o estudo. Se eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas como eu tô, se eu não souber pelo menos fazer uma programação de código, os caras não me contratam. Se eu não souber pelo menos mostrar para eles que eu sei o que significa uma linha de código, os caras não me contratam. Se eu não souber fazer uma manutenção num computador, os caras não me contratam. Não quer dizer que eu vou acertar, já vou chegar maravilhoso, não, mas pô, o básico eu tenho que saber. Eu tenho que saber o que um processador faz, no meu caso. Eu tenho que saber o que um HD, para que serve um HD. Eu tenho que saber para que serve sei lá, uma placa de vídeo. Eu tenho que saber para que serve. Eu tenho que saber o que o código HTTP faz. Dando um exemplo bem básico aqui. O mínimo eu tenho que saber. E os caras não estão sabendo. E a direção. Pelo amor de Deus, eu vou pedir de novo o que eu tô falando. Já tem muito tempo. Né, esse ano. Esse ano eu falei mais. Mas eu já tô pedindo desesperadamente. Por favor. Eu sei que vocês têm que cuidar da parte financeira. Mas tira qualquer outra coisa. Vende qualquer outra coisa, mas não destrói o futebol do Atlético. Arruma qualquer outra draga para vocês darem um jeito nas questões financeiras. É problema seus. Ninguém pediu para comprar. Vocês compraram porque vocês quiseram. Então agora que comprou, cuida com carinho. Vocês têm que lembrar que vocês compraram uma SAF, uma Sociedade Anônima de Futebol. Vocês não compraram uma casa de show. Vocês não compraram um empreendimento tecnológico. Vocês compraram um clube de futebol. Então o produto de vocês não é uma arena bonita, não é uma arena para show, não é vender coisa, não é um gramado que suporta vários eventos. O produto de vocês não é vender camisa, não é vender ingresso, o produto de vocês é o futebol. A venda de ingresso é consequência do futebol. Se o futebol tá bom, vocês vão vender ingressos. A consequência da venda de camisa é o futebol. A consequência da utilização da arena é o futebol. Vocês estão vendo, tudo permeia o futebol. E a única coisa que não está sendo cuidada por vocês é o futebol. Então fica aqui, eu peço desculpa, eu fiz um vídeo gigantesco. Achei que ia fazer um vídeo de 20 minutos, fiz um vídeo de 50. Mas eu precisava desabafar. E é isso, eu não tenho mais nada o que falar, porque tudo que eu tinha para falar eu já tenho falado há muito tempo e já falei aqui novamente. E esse jogo do Grêmio foi uma das coisas mais desesperadoras que eu vi nos últimos tempos. Então, por favor, Atlético, não repete isso não, porque o coração do torcedor atleticano não suporta um sofrimento desse tamanho, não. Esse tanto de falta. Quando tiver para elogiar, eu prometo que eu vou fazer um vídeo só elogiando, tá? Galera da SAF, jogadores,
comissão técnica, Cuca. Prometo que quando tiver momento para elogiar, eu vou fazer um vídeo só para elogiar. Como eu já fiz outras vezes. Mas hoje não tá dando. Hoje tá difícil. Hoje realmente foi um desabafo de um atleticano sofrendo. Sofrendo mesmo. E desesperado, com medo. Tem muitos anos que eu não tenho medo. Desde 2005, quando a gente caiu, eu não tinha medo de nada. De rebaixar, de nada. Eu tô com medo de novo. Eu não, nem tô acreditando que eu tô falando isso, mas é a verdade. É isso. Muito obrigado se você ficou até aqui no nosso vídeo. Deixa o like para dar aquela força. E também inscreva-se no canal Galo React, o canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou.